satisfação poder, meu amigo Vitor está aqui, uma satisfação poder participar aqui do Espaço Ciência Viva, né? Eu acho que o papel da gente, né, eu sou do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é o órgão de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Quer dizer, nós somos servidores públicos, né? Nós temos que prestar contas ao público daquilo que nós fazemos e compartilhar o nosso trabalho, né, com a comunidade em muitos sentidos, né? Eventos como esse e também em outras atividades, mas desde que a gente tenha que se colocar diante da sociedade, compartilhando, né, não ensinando, mas compartilhando as nossas experiências com a sociedade. Então, eu agradeço a chance. Boa tarde aí, visita ilustre. Então, eu agradeço a chance de poder estar aqui nesse espaço hoje. Então, a ideia da palestra é o macrocosmo, né? Então, geralmente, ano que vem, são os 100 anos do eclipse do Sobral, está se falando de relatividade geral, galáxias, aglomerados de galáxias, buraco negro, e aí a gente pensa que o universo, nessa sua amplitude máxima, ele se fez, digamos, só pelo arranjo, né, dessas grandes estruturas. Mas a pergunta é como essas estruturas se formaram? Quais são os processos mais fundamentais, né, aos quais eu devo me dirigir para compreender a formação das escalas maiores e depois chegar nas estrelas, das estrelas nas constelações, daí nas galáxias, nos aglomerados de galáxias. Então, o que eu estou querendo transmitir nessa palestra, vamos dizer assim, ideia é como compreender o macrocosmo olhando o microcosmo. A física é uma ciência experimental também. Então, a física é uma ciência experimental, então a gente tem vários métodos de olhar a natureza, pelo experimento, pela fenomenologia. Você pode não ser um experimentador, mas você pode usar resultados das experiências para tentar construir modelos matemáticos que descrevam esses fenômenos, mas ambiciosamente você pode passar do modelo para uma teoria. E ali a gente sabe que no nosso século passado todo mundo fala teoria da relatividade, teoria eletromagnética, teoria da informação, teoria do DNA, então teoria das placas tectônicas. Então, o século XX foi um século dominado por muitas teorias. Isso também é uma forma de você abordar a natureza pela física, usando o que a gente chama de física teórica. E depois tem a chamada física matemática, que é uma abordagem da natureza usando a física, mas com o alto recurso da matemática. Então nós temos a experimentação, a fenomenologia, a teoria e a teoria matemática, a aliança da matemática com a física. E o micro-universo, ele vai muito nessa direção. Ele vai muito na direção dessa aliança, né, de compreender as teorias, a ligação da matemática com a física, compreender esses fenômenos muito fundamentais. Quer dizer, eu entro no átomo, do átomo eu entro no núcleo atômico, do núcleo atômico eu entro no próton, entro no nêutron, do próton, do nêutron eu entro em pontos quartos. Isso é a mínima fração de matéria que a gente tem hoje. E aí a gente quer compreender como essa mínima matéria pode nos ensinar sobre a formação do macrocosmo. Então, o que eu quero ligar é porque, às vezes, quem está de fora, né, o interessado, mas não o iniciado, imagina que a física é uma linha reta. Ela estuda as coisas muito pequenas aqui, átomos, núcleos, né, o interior da matéria, e depois ela estuda as coisas muito grandes aqui. Então parece que a reta não se comunica, mas na verdade a física não é uma reta, ela é um círculo. A coisa muito pequena é fundamental para a gente compreender como as galáxias são. E nos processos galácticos a gente acaba encontrando também um grande laboratório para compreender essa física muito pequena. Então a física se fecha num círculo e não é uma linha reta aberta, onde o mínimo não se comunica com o máximo. A natureza é unificada, não é só. Esse que eu queria colocar. Pode terminar, a gentileza? Obrigado. Então, o nosso universo hoje, eu estou colocando a primeira parte macro do universo, que é o cosmos, né? Então, nós temos um universo que tem 13 bilhões e 700 bilhões de anos, né? A partir da explosão, que foi o Big Bang. O universo, a sua magnitude, com a sua grandeza, com a sua potência, levou 400 mil anos para construir o primeiro átomo. O primeiro átomo, então o universo já não nasceu formando átomo. Trabalhou exaustivamente 400 mil anos para formar o primeiro átomo. O primeiro átomo é o átomo mais simples possível, é um próton, um elétron, que se juntam para formar o famoso hidrogênio, que é o primeiro elemento da tabela periódica. A partir daí, a partir do hidrogênio, começou a haver fusão, e aí foram vindo demais elementos, o hélio, o lítio, o berílio, nesse processo que nós chamamos de nucleossíntese, né?
é a síntese de núcleos, né, do hidrogênio, que vai formar o hélio, depois o hélio vai partir para o lítio. Então, o universo começou a produzir, né, nas estrelas, os elementos mais pesados. Nós temos hoje, nós contamos hoje, cerca de 1 trilhão de trilhões de estrelas. 1 trilhão de trilhões, só para vocês terem ideia, é 1 seguido de 24 zeros. 1 seguido de 3 zeros é 1000, 1 seguido de 6 zeros é 1 bilhão. 1 seguido de 24 zeros é 1 trilhão de trilhões. Agora, é imenso, né? Só que isso são 4% do universo. Existem 96% do universo, além disso, nós vamos ver já o que são. Nesse trilhão de trilhões de estrelas, nós temos estruturas astrofísicas que a comunidade, a sociedade em geral, conhece já de programas de divulgação científica, de leituras, né, de textos de divulgação científica super interessantes, que são as estrelas supernovas e os buracos negros, que foram descobertos. A descoberta deles foi anunciada em 2016, 2 anos atrás. Interessante observar que eles já estavam previstos há 100 anos atrás. Eles foram previstos em 1916, justamente por essa união da física com a matemática. Então aí eu quero colocar ao longo da palestra, colocar um pouquinho a importância dessa percepção abstrata da natureza, né? Ciência é abstração, a gente precisa abstrair, fazer uma viagem intelectual para poder fazer previsões que estão, às vezes, a longo prazo de nossa realidade. Por exemplo, para chegar aos buracos negros esperou-se 100 anos. Nós vamos ver outras coisas nessa ordem de grandeza. As estrelas sintetizaram os materiais, os metais que nós conhecemos, eles foram fabricados nas estrelas. As estrelas são as grandes siderúrgicas do universo. As estrelas se aglomeraram em galáxias, as galáxias em aglomerados de galáxias. E o universo, como a gente começou a entender a partir de 1998, ainda está se explodindo. Ele explodiu. Uma explosão, ela vai até um certo ponto, depois ela se desfaz. O universo ainda está em fase de expansão. Mas não só expandindo, ele está expandindo cada vez mais rápido. E sabia-se que ele estava expandindo, mas não se sabia que ele estava em expansão com aceleração, ou seja, expandindo, mas cada vez mais rapidamente. Isso é um grande desafio para a física contemporânea. Pode passar por gente isso. Então, o nosso universo, agora, isso é uma... Desculpa, eu vou encher um pouquinho que tá bom, só para poder fixar a ideia. Então, aqui nós falamos do mapa, desse universo gigantesco que está assim, a escalas muito longínquas do próprio sistema solar, da Via Láctea, e vai até o confim. A gente conhece hoje aonde é que o universo está terminando. A gente tem uma ideia. É 25 zeros quilômetros. Então, é como se fossem 10 trilhões de quilômetros. Hoje é o tamanho do universo. O que tem depois disso aí? Será que é um monstro, né? Como se pensava na época das grandes navegações? Será que tem tempo? Será que tem espaço? O que tem depois que o universo acaba? Ou tem Deus? Bom, agora o micro. Vamos agora olhar, a gente fez a viagem, desculpa, fiz viagem, mostrou que tem o grande. Agora vamos lá para o início da reta, pequenininho. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar, todo mundo tem ideia, né, do ensino médio de uma célula. A célula é formada de moléculas, cadeias moleculares, DNA. DNA é cheio de elementos, cadeias. Aí a gente vai olhar as moléculas. As moléculas são feitas de átomos. Os átomos são feitos de núcleos atômicos com elétrons orbitantes. O núcleo atômico é formado de prótons e nêutrons. Os prótons e nêutrons, no ano que vem vai fazer 50 anos, da descoberta de que os prótons e os nêutrons são formados de estruturas menores ainda, que nós chamamos, tenho certeza que o Vitor sabe. Isso, o Vitor está aqui. Então, essa é a essência da matéria nuclear. Aqui a gente pode dizer, eu cheguei à menor porção de matéria que os gregos, né, os atomistas lá do século 7, 8 a.C., Demócrito, Leucipo, buscavam qual é a essência, qual é a menor porção de matéria. Eles chamavam de átomos, né? Hoje nós sabemos que são os quartos. Aqui eu estou colocando alguns prefixos gregos, né, que mostram até onde a gente vai na matéria. O micro, vamos dizer micro. Micro seria a milionésima parte do metro. Eu pego um metro, divido 1 milhão de partes iguais. Ou eu pego um milímetro e divido em 1000 partes iguais. Eu chego no micro, onde a gente fala de micróbio, microbiologia, microtecnologia. Depois eu vou para o nano. O nano, eu já cheguei no átomo. O átomo é 1 bilionésimo do metro. Então, o átomo hoje já é uma coisa muito grande para a física. Aí do nano, eu vou para o pico. O pico é 1 trilionésimo do metro.
Depois eu vou para o femto. O femto é 1/milionésimo de milionésimo do milésimo do metro. Esse femto aqui é o núcleo atômico. Quando eu chego na escala femto, você fala femtofísica. Femtofísica é a física nuclear, do núcleo. Nanofísica é a física do átomo. Picofísica é uma física intermediária entre o átomo e o núcleo. Atofísica. Ato é 1/milionésimo do trilionésimo. É o átomo, metro. Então aqui eu já estou falando do interior do núcleo atômico. Estou falando, por exemplo, dos prótons e dos nêutrons. E depois tem o zepto, que seria 1/bilionésimo do trilionésimo do metro. Que é onde a gente hoje está no átomo. A gente espera daqui, talvez 100 anos, chegar no zepto. Mas a gente, nem Vitor vai ver isso aqui. Talvez que os netinhos de Vitor vão chegar no zepto. Você chega no átomo, com toda certeza, no átomo mesmo, tá certo? Nós estamos aqui hoje, na verdade. Então o micro está com a biologia, o nano com os átomos e as moléculas, o pico, o interior dos átomos, o femto, o núcleo atômico, o átomo é o interior dos núcleos, que são os quarks, e o quark é a menor porção de matéria que nós encontramos hoje. Se tem teorias já na física dizendo que o próprio quark é composto de um elemento mais simples ainda chamado préon. Né? Em grego, a palavra, o sufixo on, em grego, sempre significa partícula. Elétron, próton, nêutron. On é sempre partícula. O préon é on. Pré-on é a partícula pré. É o pré da matéria. É o estágio anterior à própria matéria. Isso é o que a gente espera começar a medir daqui a pouco. Então, isso aqui é o micro. Eu quero mostrar como isso aqui, como esses objetos, que são os menos, vamos dizer assim, os menores na escala, conseguem ser importantes. Volte a voltar um slide, o anterior, isso, vai ser importante para formar o mapa. É como se a gente falasse o seguinte: imagina que o rei dos oceanos não é mais a baleia, é a sardinha. É a menor porção da escala, ela que vai coordenar todo o universo. Então, é daqui que nós queremos, pode passar por gente, nós queremos aqui, a partir dos quarks, que é o que eu estou chamando de microfísica. Na verdade, eu devia estar chamando de atofísica, mas eu coloquei a palavra micro, porque micro todo mundo entende. Ato, muita gente não entenderia. Então, para um prefeito de um título de seminário, atofísica ficaria meio estranho. Microfísica, o cara já tem um imagináriozinho, micróbio, né? Microbiologia, tá certo. E aí esses quarks, eles são fundamentais para a nossa compreensão de por que as estrelas estão como estão. Vamos passar por gentileza. O nosso universo hoje, ficou claro, nosso universo é formado de matéria e energia. No nosso universo, aqueles 1 trilhão de trilhões de estrelas, eles formam 4% do universo, que é o universo visível, com o qual nós temos contato através da luz. Então, é o que a gente chama de matéria nuclear visível. É a matéria que, ela, se você jogar luz nela, você jogar aqui, todo mundo está vendo. Vocês imaginem uma matéria que eu jogue luz e ela não aparece. Você pode jogar a luz que você quiser, você não vê. Então essa matéria não interage com a luz, ela se chama matéria escura. Nós sabemos que ela existe. Nós sabemos onde ela está. Mas nós não a vemos e nós ainda não tivemos contato com a sua estrutura. Pelos estudos teóricos, né, e pelas observações experimentais, nós sabemos que o universo ele guarda 6 vezes mais, 4%, ainda está na época aí das pesquisas eleitorais, então todo mundo manipula bem as porcentagens, né? 4% é mais ou menos o Amoedo, né? 26% é o Haddad. Então, o Haddad está na era da matéria escura. O Amoedo, graças a Deus, Meirelles e Companhia Limitada estão na faixa, eles são a matéria nuclear visível, né? Também não podemos dizer que o Bolsonaro são 70%, também não. Vamos ficar nos 26%. Então, a matéria escura está aqui, ela é 6 vezes mais matéria escura do que matéria visível. Agora vocês imaginam, a matéria visível, ela se encontra em 1 trilhão de trilhões de estrelas. Agora vocês imaginam a matéria escura, que é 6 vezes mais isso. E esse é um grande desafio. Nós não sabemos de que é feita a matéria escura. Não é feita de não é feita de nêutron, não é feita de elétron, não é feita de nada que está na tabela periódica. Porque se fosse feito daquilo, eu botava a luz e eu via. Está escuro? Tá, estou vendo. Agora você bota a luz que você quiser e você nunca vai ver nada.
superfície é matéria escura. Mas o universo é muito maior do que isso. Sobram 70%. 70% pura energia. É um universo praticamente 3/4 do universo são energia. Só que uma energia que nós ainda não compreendemos também, que é escura. Então olha o papel da ciência. Tantos prêmios Nobel, às vezes não está amarrado, os cientistas estão marrentos, né? Mas ó, a gente está aqui nesses míseros 4% e lutando para entender isso. Nós estamos devendo à sociedade 96% de compreensão do universo. É por isso que é bom fazer ciência. Porque ciência é bom pelo desconhecido, né? Quando ficou na conhecida, ficava graça. Senão o Vitor não estava aqui, né, Vitor? Se a gente soubesse tudo, né, Vitor? Não estaríamos aqui. A gente está aqui porque a gente quer conhecer. Né? Vamos passar então? Então, é só para... Desculpa, vamos só para fixar também. Então, para o grande público que não está acostumado, né, nós temos 3/4 de um universo que a gente chama Dark Universe, universo escuro. E 4% de um universo que está aqui, ó. E essa equação aqui, ela corresponde ao nosso conhecimento dos 4% do universo. Essa equação aqui se chama modelo padrão das interações fundamentais. Vamos ver já o que são as interações fundamentais. Essa é a única equação que vai aparecer na nossa apresentação. Não vou sacrificar vocês, né, como decifrar símbolos hieroglíficos, né? Não precisa, né? Mas essa equação aqui, ela corresponde aos 4%. Então, por isso está aqui, our universe so far. Até agora o que a gente tem. Todo mundo ouviu falar do bóson de Higgs em 2012, da partícula de Deus, ela é a última linha dessa equação. Aqui, quem foi lá fora viu o experimento da luz que se encurva? Aqui está a curvatura do universo, que faz a luz encurvar. Aqui está a luz que vem do Sol, a luz que vem dos materiais incandescentes, está aqui nesse terminho. Aqui está uma parte do núcleo. Aqui estão os elétrons, estão os prótons, está a matéria do universo. E aqui está o bóson de Higgs. E é isso que compõe esses 4% de matéria do universo. Nós só chegamos a esse conhecimento completo aqui em 2012, com a descoberta do bóson de Higgs. O bóson de Higgs ele foi previsto por cálculos teóricos matemáticos em 1964. Ele levou 48 anos para ser descoberto. Então você sabia que esse objeto existia. Você tinha identidade completa, você conhecia o assassino, você não conseguia pegar. O LHC pegou ele em 2012. Então, a gente é cheio de objetos que nós prevemos na natureza e que, justamente, o papel da ciência é você fazer essa abordagem imaginária, né? Fazer essas previsões e depois os experimentos, às vezes, acontece do objeto aparecer, primeiro, o elétron, não havia uma teoria para o elétron, ele foi descoberto em 1897. Daí, praticamente 31 anos depois, o professor Dirac fez a teoria para o elétron. Aí criou-se uma teoria 31 anos depois da descoberta. Mas em geral em física não tem sido assim. Nós primeiro fazemos as previsões, observamos, imaginamos aquilo que nós vamos encontrar e depois nós fazemos os experimentos para saber se a física está caminhando na direção certa, na sua ligação muito íntima com a matemática. Então, para quem faz ensino médio, nossos futuros aí, Vitor, não sei que gosta, você como é que é o teu nome? Pedro, você gosta de matemática? Mais ou menos, você vai gostar mais. É muito importante a matemática. Matemática não é chata. Matemática é uma forma de você ver o mundo. Você pode olhar o mundo por um telescópio, você pode olhar o mundo por um microscópio, ou você pode olhar o mundo pela matemática. Ou por esses símbolos estranhos. Esses termos aqui. Matemática, esses termos você acha de bonitinhos? Ou são feios? É estranho. É estranho. Então, estranho já mexeu com você. Então, pelo menos tem um papel importante, né? A matemática, ela mexe com a gente. Realmente, você pode até não gostar, mas ela mexeu com os teus sentimentos. É igual uma poesia. Você pode detestar uma poesia, mas ela mexeu com você, né? A matemática é uma visão de mundo. É só um pouco platônico, né? Platão já dizia isso. A natureza são os números. Toda a natureza ela está embebida em números, né? E a matemática a natureza ela tem uma qualidade matemática. E a gente não pode negar isso. E é por isso que, sabendo matemática, a gente consegue ter uma leitura da natureza, porque a natureza ela tem uma qualidade intrinsecamente matemática. Pode passar, por gentileza. Aqui tem uma outra coisa. Phi é uma letra grega, né? Que é a primeira letra da palavra physis. Physis, em grego, significa natureza. Que é daí que vem a palavra física. Física, para os gregos, significa a natureza. Então, phi, de physis,
e aqui o M de matemática. Então, a física e a matemática, nós com o tempo, com a necessidade de fazer muitas especializações, cada vez mais disciplinar, né? O mundo se torna cada vez mais disciplinar, eu aprendo isso, aprendo aquilo, tudo separado. Então a física e a matemática, elas sofreram uma fratura, mas elas eram no início dos tempos uma coisa chamada filosofia natural, a filosofia da natureza, né? Filosofia, sofos é conhecimento e filo, amizade, né? Então, quer dizer, você quer o apreço pelo conhecimento da natureza. Isso significa, né, quer dizer, essa relação entre a física e a matemática. Hoje nós temos a física matemática, temos a física teórica. Então, a física matemática é você olhar o mundo, você é um físico, quer olhar, quer ter uma visão de mundo pela física, mas você vai dar uma prioridade ao aspecto matemático que existe na natureza. É uma abordagem de mundo, né? Você pode olhar o mundo de várias formas. Você pode olhar a lua, o poeta vai ver a lua de um jeito, o músico vai ver a mesma lua, vai retratar de outra forma. Um pintor, um escultor, né? E, sei lá, o simples cidadão que aprecia a beleza. Então, o mesmo objeto da natureza, ele pode ser visto por várias lentes diferentes. A física é assim, eu posso olhar a natureza pelo aspecto matemático que a física tem consigo, pelo aspecto das teorias, as ideias, os conceitos que eu preciso elaborar para criar uma compreensão sobre aquele sistema ou sobre aquele fenômeno. A fenomenologia, você está menos preocupado com a essência dos fatos, mas você tem os fatos, você quer analisar os fatos. A fenomenologia é mais a notícia de jornal, né? Vamos dizer, o jornalista é um fenomenólogo, ele trabalha com os fenômenos, ele não quer saber muito a origem. Talvez o sociólogo vai começar a compreender melhor a desigualdade, o antropólogo, mas o jornalista ele noticia. Então o fenomenólogo em física é o cara que vive do fato. Ele tem o fato e ele tem que analisar o fato, né? E depois o experimental. O experimental é o cara que muitas vezes gera o fato. É o cara, vamos dizer, como se fosse um fotógrafo. Ele fotografa e o repórter escreve a reportagem. Então aqui está o fenomenólogo e aqui está vamos dizer assim, o fotógrafo. Então o experimental, ele vai criar experimentos, ele vai bolar novos aparelhos, vai desenvolver tecnologia para poder estudar a natureza. Aí ele vai produzir fatos. O fenomenólogo vai analisar esses fatos. O teórico vai criar conceitos que possam estar na descrição desses fatos. E o físico matemático vai olhar o aspecto matemático que está por trás desses fatos. Então, são 4 visões de mundo que a física tem. Então, tem físico teórico, tem físico matemático, tem físico da fenomenologia e tem físico experimental. Eu estou nessa área, eu sou da teoria. Tenho colegas no CBTF que são da física matemática. Várias áreas da física e suas especialidades. Eu só quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: a física não é uma ciência tão desapartada. Muitas vezes eu sei que física no ensino médio é uma ciência muito antipática, porque o estudante fica perdido, é uma aplicação de fórmula danada, né? Às vezes o estudante não sabe o que está fazendo, está substituindo símbolos por valores numéricos e não vê conexão com a realidade. Então a física é uma ciência, mas o que eu gosto de dizer é o seguinte: a física é uma ciência humana. A física é uma ciência, ela é uma ciência da natureza, mas ela é uma ciência humana. A física muda o mundo. As grandes revoluções científicas da física mudaram o mundo. GPS, internet, celular e tudo. E a física médica, o avanço da física médica vem da pesquisa em física. Então a física está muito ligada à sociedade, apesar de parecer uma ciência árdua, técnica, áspera, né? Hoje nós temos ligações grandes da física com a economia, temos a chamada econofísica, que é você estudar a economia, sim, os sistemas econômicos usando técnicas da física. Nós temos a sociofísica, que é estudar sociologia, estudar sistemas sociais, estudar até mesmo antropologia, estudar grupos de insetos, migrações de animais, usando a física, usando as leis da física. Então a sociofísica, ela é uma área da física que se preocupa em estudar fenômenos sociais. Então a física ela não estuda só objetos inanimados, né? Não basta só o elétron, o quark, né? Aliás, até porque a natureza também é, a natureza tem vida, né? A natureza evolui. Mas a sociofísica ela é uma ciência que vai estar estudando mais o aspecto humano da sociedade por leis da física. Temos a chamada engenharia física e assim vai. Então, a engenharia física é a engenharia que você vai estar mais ligada à parte vamos dizer assim, de produzir aparelhos, desenvolver tecnologias a partir das próprias descobertas em física. Porque quando você faz, às vezes, uma descoberta científica, exploratória, você vai fazer uma ciência básica, mas de laboratório, exploratória. Você descobre um fenômeno no laboratório.
Mas você não sabe para que serve. Descobrir um novo comportamento da matéria. Agora, como é que isso vai virar tecnologia? Como isso vai chegar no hospital ou na minha casa? Então, a engenharia física, ela vai trabalhar com essa instrumentação. Então você faz faculdade de engenharia física ou você Então, faz... hoje já tem um curso de graduação em engenharia física. Na própria UFRJ. Você pode ser um engenheiro físico. Você não precisa fazer nem física nem engenharia. Você vai fazer engenharia física. Como você pode fazer física médica. Agora, esse curso não tem. Ainda em nível de graduação, nem sociofísica. Biofísica tem, você pode se formar em biofísica, pode se formar em física médica, pode se formar em engenharia física, certo? São cursos mais novos, sobretudo engenharia física é um curso mais novo. Então, o papel da ciência, quando eu digo ciência com C maiúsculo, não estou falando de física, matemática, química e biologia, é conhecimento humano. Ciência, história, ciência é, geografia, ciência é, literatura é, ciência é o conhecimento humano. E o papel do conhecimento humano, na sua ampla modalidade, é discutir o que é a realidade e o que é a natureza. O que é mais importante? Será que a natureza é completamente real? Ou eu posso criar uma realidade que não está na natureza? O que é mais fundamental? Ser real ou ser natural? A ciência, ela trabalha dentro dessa chave. Será que a ciência não pode criar realidades? E essas realidades passam a fazer parte da natureza do momento que o conhecimento humano criou. Então a gente tem essa discussão dentro da ciência. O papel da ciência não é se contentar com o que a natureza nos dá. É tentar compreender a natureza que nos dá. Einstein, a ideia dele foi papel e caneta. Essa foi a máquina dele. Agora você pega Rutherford, um super laboratório. Ele descobriu as coisas botando na massa. Todos os dois fizeram a humanidade caminhar para frente. Então, o que eu falei com vocês, esse modelo é a física das interações fundamentais. Hoje, como nós vemos o mundo, como a física vê o mundo, quais são as forças que regem o mundo? Fora as forças econômicas e políticas, né? Quais são as forças da natureza? As forças da natureza são a força de gravitação. Planetas, estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias. A força eletromagnética, luz, elétron, eletrônica, eletricidade e magnetismo. A interação nuclear forte, aquilo que faz o núcleo se formar. Por que tantos prótons conseguem se juntar com tantos nêutrons, formar um núcleo, capturar o elétron e formar o átomo? O que está por trás da formação nuclear? Essa chamada interação nuclear forte. Mas a matéria se transforma. Uma matéria, ela emite radiação. A matéria nuclear, como a teoria de Césio 137, ele emite radiação. O processo de emissão de radiação, essa instabilidade do núcleo atômico, ela está ligada a uma outra força da natureza que nós chamamos de força nuclear fraca. A forte agrega, forma. E a nuclear fraca, ela faz o objeto quase se desintegrar, mas não se desintegra. Por isso que ela é fraca, ela não é forte o suficiente para desmantelar a anterior. Essa forma condensa e essa aqui simplesmente emite alguns objetos, o núcleo tenta se desintegrar, ele não se desintegra completamente, mas ele se transforma no outro. É o que a gente chama de decaimento beta-nuclear. Essa força aqui foi entendida nos anos 30. E nós estamos buscando agora uma quinta força. Tudo indica que há uma quinta força na natureza que nós ainda não temos assim, uma percepção muito clara, nem do ponto de vista teórico, nem do ponto de vista experimental. Provavelmente essa quinta força ela está associada ao bóson de Higgs. É a força que está por trás da formação do bóson de Higgs. É uma conjectura ainda não provada. Pode passar, por gentileza? Aqui estou só colocando então, o nosso século passado, algumas teorias, grandes teorias, vieram lá do século XVII. Teoria da gravitação de Newton. Né? Newton começou a compreender que a Terra girar em torno do Sol, a Lua girar em torno da Terra, é a mesma coisa que a pedra que eu jogo cai, a maçã que cai. São vamos dizer, situações diferentes, mas regidas pelo mesmo fenômeno. A física está sempre buscando essa unificação. Olhar coisas diferentes, mas perceber que essas coisas diferentes, elas são diferentes para a nossa percepção. Mas, na verdade, elas são manifestações de um fenômeno único. A física está sempre buscando essa chamada unicidade, unificação, universalidade. Na verdade, tudo é uma coisa só. A gente tem diferentes manifestações do mesmo fenômeno. Newton entendeu então a teoria da gravitação. Ele viu que a maçã que caía e a Terra que está em torno do Sol é a mesma física, é o mesmo fenômeno. Marx, em 1865, fez uma previsão matemática em cima da eletricidade e do magnetismo, que na época que ele fez não servia para nada. Ele falou o seguinte, ó, a luz
que vinha tentando ser entendida já há mais de um milênio, né, desde a época dos gregos, a luz nada mais é do que um campo elétrico e um campo magnético que vão caminhando pelo espaço. Ele conseguiu entender a radiografia da luz usando argumentação matemática. Ele era um teórico e um experimental, ele era completo. Mas aí, para que serve saber isso? A luz existia independentemente de eu saber o que ela era. Então o papel da ciência muitas vezes é esse, tudo bem, beleza, você mostrou isso, mas para que isso serve? Bom, daqui a pouco nós vamos ver para que essas coisas servem. Einstein, em 1905, fez uma outra teoria, chamada teoria da relatividade especial, que também é uma unificação. Ele mostra que tempo e espaço são duas manifestações da mesma coisa. Você olha para o relógio, você diz, o quão diferente um relógio é diferente de uma régua. A régua mede espaço, o relógio mede tempo. Einstein diz, não, o relógio pode medir espaço e a régua pode medir tempo. Ele unifica. Então ele diz, isso é a teoria, isso se chama relatividade. O próprio tempo, ele depende do espaço. O tempo não é independente do espaço. Ele cria um conceito chamado espaço-tempo e fala, espaço e tempo são a mesma coisa. No nosso mundo, nós os separamos porque nós estamos numa região da natureza onde a velocidade da luz é baixa o suficiente para não nos fazer perceber a interligação entre tempo e espaço. Mas se nós viajássemos com uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, nós íamos ter uma percepção temporal completamente diferente do que nós temos. Depois, Niels Bohr, em 1913, fez o famoso modelo atômico. Niels Bohr, pela primeira vez, você viu, o átomo deve funcionar se existem leis que regulam o comportamento e a formação do átomo. 1913. 1915, Einstein vai mais longe e Einstein unifica. Ele unifica a gravitação, que era de Newton, com a relatividade especial. Ele unifica duas teorias da física diferentes numa teoria única. E ele começa aqui em 1915, aí em 1916 ele faz a previsão dos buracos. A partir dessa teoria matemática. 1917, Einstein, de novo, ele liga a relatividade geral com o cosmos. E ele lança uma nova teoria, uma nova área da física, que é a cosmologia. A cosmologia, até 1917, ela existia, mas ela era mais misticismo do que ciência. Ela não era ciência. Ela era uma coisa mais mágica, mais mística, mais religiosa. Einstein torna a cosmologia uma teoria física. Ele mostra como eu posso compreender o cosmos a partir da relatividade geral. Isso em 1917, no ano passado fez 100 anos. Em 1925 a 27 começa a se compreender o aspecto quântico da natureza. O muito pequeno, ele é regido por leis muito diferentes daquilo que é grande. Aqui está o que eu falei, o modelo padrão das interações fundamentais, que é essa camiseta, e depois a teoria de cordas que está em franco desenvolvimento. Então, nós temos aqui exemplos de grandes teorias da física. Agora estou falando teoria da informação, teoria da história, né? Teoria de Marx da história, teoria do DNA, teoria da geofísica. Tem muitas, eu estou falando das teorias físicas mais importantes do século passado. Pode passar, por gentileza. E aí, filosofia, matemática e física, elas devem caminhar juntas. A filosofia, qual é o papel da filosofia? Vamos tirar a filosofia do ensino médio. Essa grande violência que estão fazendo, né? Estão fazendo e já fizeram até. Filosofia é a maior experiência que a gente tem para realizar pensamento. Sem filosofia não se pensa. E sem se pensar não se faz ciência. Ninguém pensa que esses grandes físicos não soubessem filosofia. Eu tive contato com vários deles. Quando fiz meu curso de doutorado no exterior, eu tive 5 professores que me deram aula e me tiraram o prêmio Nobel. Todos eles eu conheci bem, tive aula com eles, pude tirar muitas dúvidas com eles. O que eu mais aprendi com eles foi filosofia. Nenhum deles me ensinou a resolver nenhuma equação, eles não perdem nem tempo com isso. Eles me ensinaram a pensar os aspectos filosóficos na ciência. Então, sobretudo, a filosofia é fundamental para ela nos dar uma visão de realidade de natureza. E você leva isso para a ciência. Não adianta você fazer ciência escrevendo uma equação matemática, você tem que saber o que você quer, qual é a tua visão de mundo. E você só organiza a tua visão de mundo quando você tem princípios filosóficos, religiosos. A gente tem que ter princípios. A gente tem princípios de ciência. A física já foi chamada simplesmente de filosofia. Foi, exatamente. A gente falou, você percebeu bem lá no início, dos tempos da física era filosofia natural. É isso aí. E continua sendo. Apesar, né, da comunidade científica muitas vezes não gostar de dizer, filosofia é uma coisa, física é outra. É a mesma coisa. Eu digo isso porque
Eu aprendi isso com pessoas que mudaram a física. Eu aprendi isso, não tive aula com Einstein, não deu tempo, mas eu tive aula com outras pessoas que pensaram tão grande quanto e que mostraram a importância do conhecimento filosófico na formulação da matemática e da física. Então a filosofia nos dá essas experiências de pensamento. A matemática, ela ajuda a organizar a nossa abstração. A física, ela nos coloca diante de uma questão da natureza. E aí quando você une a filosofia com a matemática, com a física, você está unindo as tuas experiências de pensamento com a tua capacidade de abstração, tudo isso a serviço de uma possível compreensão da natureza. Então a física, ela é esse resultado, né, de uma ligação entre a filosofia e a matemática, até a física experimental. O experimental, quando vai para o laboratório, ele vai em busca de uma coisa. Ele tem um ideal que ele persegue, ele acredita em alguma coisa. Por que se construiu essa grande máquina no CERN, o LHC, que custou 10 bilhões de dólares? Porque aqueles físicos experimentais que põem a mão na massa, eles acreditaram que a física teórica os levou para uma concepção de mundo que eles acreditam que seja verdadeira. E fizeram muitas previsões que ainda não são vistas. Então vamos fazer uma máquina que consiga nos fazer perceber essas coisas que essa grande teoria, que é o modelo padrão, nos diz. Então, você acredita em alguma coisa também, você tem um princípio que te guia. Se eu não acreditar numa teoria, eu não vou fazer nenhum experimento para medir ela. Ele não vai para um laboratório para medir assim, vamos ver, vida leva eu, experiência leva eu, porque pintar pintou. Não é assim que se faz ciência. Você tem que acreditar na coisa, seguir a coisa e tentar provar e... Você tem que acreditar, isso é a palavra solução perfeita. Eu acho que ciência é fé. Você tem que ter fé numa teoria. Você acredita, você é o quê? Você é PT, PSDB, PSF, sei lá o quê? Você se filia a um partido. Na física também. A gente se filia a uma teoria. Tem gente que odeia a teoria de cordas. Gente grande, que é a teoria mais fancy, a teoria mais refinada da física hoje é a teoria de cordas. Tem físicos que abominam e fazem uma outra física que tenta, no lugar da teoria de cordas, compreender os mesmos fenômenos aos quais a teoria de cordas se presta a compreender. Então você tem visões antagônicas, estão querendo ver a mesma coisa. Então você se filia a uma teoria. Em física é preciso você também ter filiação teórica. Você pode ser um experimental e dizer, olha, eu vou para o laboratório para mostrar que tudo isso aqui é mentira, que tudo isso aqui está errado. Então eu me filiei a uma teoria que vai contra o modelo padrão. E existe. Então eu só estou tentando colocar que às vezes a pessoa que não está na ciência, ela fica com uma ideia muito ruim da física, assim, pensando que a física é uma ciência muito imperialista, que o que a física fala a gente obedece. A gente não obedece nada, a gente é que faz a física. A física é um produto nosso, nós não somos escravos da física. Não é assim. Você pode olhar a mesma coisa da natureza de modos com teorias antagônicas. Então tem uma visão de um mundo embutida aí. Tem uma visão filosófica de natureza embutida. Isso eu queria colocar. Eu acho que numa palestra de divulgação é importante muitas vezes a gente mostrar para o público, né, que a ciência ela é um instrumento de debate. A física é uma ciência de debate. Eu acho que eu coloco física e sociologia em pé de igualdade. É a mesma coisa. Da mesma forma que você pode assumir uma teoria sociológica ou outra, você pode assumir uma teoria física. Pode ser capitalista ou marxista, mas você está discutindo a relação do trabalho e a relação do capital-trabalho. Pode ser capitalista, mas você está olhando o capital-trabalho. Pode ser antagônico. Você vai olhar a mesma coisa. E a física é a mesma coisa. Estou olhando a natureza. Eu posso usar a teoria de corda? Posso. Mas não, eu acho a teoria de corda uma porcaria. Vou procurar uma outra teoria que alguém já construiu, ou eu vou ser arrogante para construir uma outra teoria que vai combater a teoria de corda para descrever a mesma coisa. Então, ciência tem esse aspecto. Física, ela não é uma ciência enlatada, fechada, sabe, chata, que você se submete às suas leis. As leis da física quem faz é o homem. Quando Einstein fez a teoria da relatividade, ele postulou coisas, ele disse, ó, isso é assim, por decreto. Ninguém me diz que não é, ninguém provou que é ou que não é. Ele falou, isso deve funcionar assim. A partir daquelas premissas que ele impõe, por decreto, ele cria uma teoria que deu certo. Então, por que ele fez isso? Porque ele era um homem do século XIX. Einstein, ele tinha na cabeça dele a filosofia do século XIX, que era a filosofia de quê? Do absolutismo. E ele diz, na natureza existem absolutos, e Einstein elegeu a luz como absoluto da natureza. Fazendo isso, ele ganhou todos os pontos para a teoria da relatividade. Mas por quê? Porque ele era um homem com a cabeça filosófica do século XIX. Ele não tinha mais a cabeça do século XX, por isso que ele não gostava de física quântica. Filosoficamente, aquilo não se adaptava a um homem clássico do século XIX.
Então, Marx foi quem foi, Dirac foi quem foi, porque ele estava imbuído de uma nova filosofia que não era a filosofia de hoje. Então, não é a física que estava colocando essas pessoas em jogo, era a filosofia. No fundo, quem mexe todos os pauzinhos é a filosofia. Então, eu acho que é um absurdo a gente não ter filosofia no ensino nem físico, nem no ensino médio, porque ela elimina de nós a possibilidade de fazer experiências de pensamento. Pode não falar? Aqui, ó, isso tudo aqui, eu estou colocando em preto a data da previsão teórica e em azul a data da descoberta em laboratório. Ó, ondas gravitacionais, previstas em 1916, descobertas em 2016. Ó, o triunfo aqui do pensamento abstrato. Isso aqui é uma teoria, que com 100 anos de antecedência previu alguma coisa aqui. Tá? 100 anos. É caramba mesmo, cara. É um século. É muita coisa. A gente tem que pensar sobre isso. Até provar mesmo. Exatamente. Matematicamente que seja incontestável. Exato. Agora sim, foi para o laboratório. Agora é incontestável. Até aqui, até 2015, até janeiro de 2015, já era, tem. Fevereiro de 2016. Depois, buraco negro, mesma coisa, mesma história. Mesmo ano. Tudo fruto da teoria de ar. Antimatéria. Com esse aqui eu trabalhei, estudei. O professor que criou a ideia da antimatéria, o professor Paul Dirac. 1931, ele faz um trabalho em que ele diz: existe na natureza a antimatéria. Isso aparece a primeira em 1932, a segunda forma em 56. Então, olha só, 25 anos de antecedência e aqui com 1 ano de antecedência. Isso aqui foi uma coisa tão revolucionária na física, tão revolucionária, que se essa descoberta não tivesse acontecido em 1932, talvez ele tivesse sido extremamente boicotado. Ele foi boicotado, foi chamado de autista, de tudo, porque ele dizia: é uma loucura você imaginar que existe antimatéria. Ele provou matematicamente que tinha que existir. E deu certo. 1 ano depois. Por isso, se a história não tivesse dado para nós essa chance dessa descoberta em 32, talvez Dirac tivesse morrido assim, banido da física. Porque tinha grandes físicos, como Pauli, que todo mundo conhece, que estudou aqui, Heisenberg, que eles abominavam essa teoria de Dirac. Essa teoria é o pior, é o capítulo mais triste da física do nosso século. E, no entanto, 1 ano depois a coisa aconteceu. Os mesons pi foram previstos por um japonês, Yukawa, e foram descobertos em 48 e 49. Nessa experiência de 48, o nosso César Lattes, né, um dos fundadores do CBPF, está envolvido. César Lattes estava mais envolvido, na verdade, na experiência de 49, que ele consegue produzir esses mesons pi em laboratório. Em 48, essas partículas que foram previstas por esse japonês em 35, elas apareceram vindas do espaço. Mas depois César Lattes falou: não, a gente consegue produzir isso em acelerador. E lá em Berkeley, na Califórnia, ele fez um experimento, participou do experimento que produziu esses objetos em laboratório. Então também foi uma previsão que veio com 13 anos de antecedência. Os neutrinos foram previstos em 1930. São 3 famílias de neutrinos. A primeira apareceu 26 anos depois, a segunda 32 anos depois e a terceira 70 anos depois. A gente esperou 70 anos. Em 1964 foram descobertos primeiro em 68, 69, depois em 74, 78 e 95 foi descoberto o último. Bóson de Higgs, previsto em 64, descoberto em 2012. Eu tive aula com o professor Higgs também. Tive a oportunidade de fazer um curso com ele sobre o bóson dele, sobre a teoria dele. E ele contava todas as dificuldades que ele teve de colocar a teoria dele em nível de aceitação mundial. E aí, em 2012, 48 anos depois, ele conseguiu pegar a teoria dele, ganhou o prêmio Nobel e depois ele morreu. Pelo menos ele conseguiu ver a teoria dele, ter o triunfo de aparecer no laboratório. E esses bósons W e Z foram previstos em 67, descoberta o W em 82 e o Z em 83. Eu também tive aula com o criador dessa teoria. Na verdade, eu fiz o meu doutorado com ele. O professor Abdul Salam, ele é um paquistanês, e ele fez essa previsão de que esses objetos devessem existir nos decaimentos dela. A previsão foi feita por ele e por 2 outros americanos separadamente, em 1967, e eles 3 ganharam o prêmio Nobel de 79, antes mesmo da descoberta. A teoria era tão envolvente, a teoria era tão forte, que o prêmio Nobel foi dado antes mesmo da verificação no laboratório. Você vê a força, às vezes, da teoria, de teoria física. Pode passar, por favor. Estou quase acabando, tá? Então, a ciência um resultado matemático da própria teoria dele. Ele criou uma teoria, a matemática levou ele a um conjunto de resultados que ele falou: bom, agora eu preciso interpretar. Os resultados estão diante de mim. É como uma música, você tem Beethoven te dá a partitura, agora interprete. Então, a partitura nesse caso foi dada por Deus. Deus deu a partitura, está aqui, Dirac.
interpreta, lê o meu pensamento. Já que, ó, tudo isso que está aqui está me dizendo o seguinte: na natureza existe antimatéria. Ele interpretou. Foi criticado pela interpretação dele. Se ele não tivesse interpretado, se tivesse certinho, ele não teria sido nunca criticado. Depois a interpretação virou fato. Então, a física, a física, sobretudo contemporânea, ela é uma ciência de interpretações. E quem ajuda a gente a interpretar é a filosofia. Dirac só interpretou daquela forma porque ele tinha conhecimentos filosóficos que o levaram a essa interpretação. Se ele não conhecesse a filosofia na qual ele acreditava, ele não teria feito essa interpretação. Dirac, ele era comunista mesmo, né? Mas comunista mesmo, não era nem marxista era um pouco para ele. Mas ele conhecia profundamente a filosofia do filósofo russo chamado Bakhtin, que era a filosofia da estética. E ele dizia: eu acredito que tudo na natureza está ligado à estética. A natureza, ela tem que ter uma estética por trás dela. E a estética, para ele, dizia que aquele resultado que estava aparecendo mostrava que o elétron... Por que o elétron está sozinho na natureza? Será que o elétron não tem um parceiro? O elétron tem que ter uma estética na natureza. A natureza, se ela te dá uma coisa, ela te dá alguma complementação daquela coisa. Ela nunca te dá um fato isolado. Ele falou: então existe, eu vou interpretar isso como uma antimatéria do elétron. Então, essa interpretação veio dessa busca que o Dirac dizia que a natureza é estética, a matemática é estética. Ele era muito platônico nesse sentido, e ele tentava ver a estética da natureza pela matemática. Eu gosto de brincar com os meus alunos dizendo: todo mundo conhece a Chanel? Todo mundo perfume de Chanel, né? Boquinha de Chanel, né? Mas os consumistas, né? Bom, a Chanel, ela acreditava na estética. E o Dirac é a Chanel da física. Dirac dizia o seguinte: na natureza, o que existe é estética. E a natureza, ela é leve. A Chanel sempre dizia: se a mulher quer ser elegante, ela não tem que colocar nada, ela tem que tirar. Quanto mais você tira, mais elegante você fica. Ou seja, aquela filosofia... Estou falando de física e alta moda, meu querido. A física tem disso também. Não pensa que a física é só... Ele tá com medo que a pessoa tá pelada. Não, chega lá. Mas, é aí que você vê a estética verdadeira. Você pegar uma mulher do século XVIII. Não desiste. Pega uma mulher de 18. Eu desisto! Eu desisto! Olha, ô Vitor, pega uma mulher do século XVIII, com a nágua, sutiã, bota, não sei o que, espartilho. O que tem ali de estético, né? Aí você pega Chanel em 1928, lança a mulher. No mesmo ano da equação de Dirac. 28, Chanel lança a calça comprida para a mulher e o corte. Acaba de cabelo de comprido, tira o coque, a mulher tem que ser leve. Ela tem que montar a cavalo, ela tem que ser ágil. Dirac, no mesmo ano, faz a equação de Dirac, que é uma equação da lindeza. Ele fala: essas equações são muito complicadas. A minha equação é muito simples. A minha equação é isso aqui, ó. Olha a equação de Dirac. É isso aqui. 3 símbolos. Aqui está a matéria, está a antimatéria, tem prova, tem tudo. Não é estético? Então, para estético, porque esse dia o Luan me pediu para tirar um retrato, fazer uma selfie. Falei: não é comigo, claro, não é com a camiseta. E aí a senhora fez estética, fez o tal. Por que você acha essa equação bonita? Eu falei: é linda, ela é linda. Eu falei: mas a senhora mexe, eu sou designer de arte. Então, é tão bonita que essa artista falou: não é linda, deixa eu fazer uma selfie. Que isso? E outras pessoas já me perguntaram: que língua é essa? O que é isso? Né? Tem uma camiseta que mexe, né? Mas olha a estética do arte. Ele dizia: tudo que é sobre o elétron está aqui, nessa equação simples. Ele dizia: tira, não adianta ter uma equação complicada, é que a natureza ela busca a estética e a simplicidade. Então, nesse sentido que eu digo, que eu gosto de brincar que Dirac era uma série Chanel da física, né? O que significa esse garfo aí? Oi? O que significa esse garfo aí? Ah, esse garfo aqui é uma letra grega chamada psi, é o tridente. Essa letra em grego significa psi, que é o símbolo da psicologia. E esse garfo aqui significa como você descreve o elétron, aonde ele está em tal momento do relógio lá. 4 do meu relógio, 5h32. Às 5h32, nessa posição, como é que o elétron se encontra? O elétron está dentro do teu corpo. Isso aqui deve dizer. É esse objeto aqui que diz aonde o elétron está, qual é a chance do elétron estar, aonde você está. Agora, depois, em outro lugar. Então, esse psi tem um significado de você descrever qual é a fotografia do teu sistema num certo instante de tempo. Bom, então, olha, tudo isso aqui são novas interpretações que nós estamos esperando que virem fatos. Novas dimensões
do mundo. Hoje a gente prevê que o mundo tenha 10 dimensões, não 4. Tem o tempo, né? A dimensão do tempo, que Einstein já unificou com as 3 dimensões do espaço. Comprimento, largura e altura. Nós chamamos comprimento, largura e altura e o tempo. 4 dimensões. Hoje a gente imagina que haja 10 dimensões. 6 dimensões a mais. Quem são elas? Onde encontrá-las? Onde elas estão? Como elas são? Então, isso é interpretação, que nós esperamos que se torne fato. Partículas exóticas. Além de tudo isso aqui, nós imaginamos que existam, por exemplo, outros bósons de Higgs, outros tipos de luz. Então, essas partículas exóticas também estão sendo procuradas. Matéria escura. Nós sabemos que ela existe. Nós interpretamos os dados do universo, a disposição das velocidades das galáxias, nós interpretamos esses dados dizendo, isso é assim porque existe matéria escura. Mas o que é a matéria escura? Então, ela é uma interpretação que nós damos hoje. Tem físico que não acredita na matéria escura. Tem uma escola da física que diz, não existe matéria escura. O que existe é uma nova visão do espaço e do tempo. Já outros físicos dizem, não, o espaço e o tempo são como Einstein colocou. O que existe é matéria escura. Então, duas frentes conflitantes, procurando descrever a mesma coisa, a velocidade das galáxias dos aglomerados. Outros bósons de Higgs e novos regimes de comportamento da luz. Então, isso aqui são interpretações. Então, nós trabalhamos com essas interpretações esperando que um dia se torne um fato. O LHC, que é esse grande acelerador de partículas em Genebra, lá no CERN, ele está trabalhando para ver se daqui a 2 anos começa a medir alguma nova dimensão, partículas exóticas, matéria escura, outros bósons de Higgs e novos comportamentos da luz. Então, vamos ver se isso aqui vai virar fato. Tua geração e a geração do Pedro pode fazer isso aqui virar fato. A minha geração, a geração do Ian também que estuda física, aí, a Bruna também estuda física, não estuda? Vocês também estudam física? Estuda o quê? Então a gente precisa de bons professores de física, você vai nos ajudar muito. Tá aí, então, vamos ver se isso aqui vira fato. Pode passar? Isso aqui são as 10 dimensões do universo. O universo tem essa forma, parece uma bactéria enlouquecida, né? Pode passando, só umas figurinhas que eu botei. O primeiro átomo que se formou, o átomo de hidrogênio, o universo levou 400 mil anos para fazer isso aqui. Ó. O gigante universal levou 400 mil anos para produzir esse negocinho aqui, que tem um comprimento de 1/10 de bilionésimo de metro. Lá em frente, a matéria já detectada no universo está codificada através desses elementos aqui. Isso aqui é a matéria nuclear, são os 3/4. Isso aqui é a matéria eletrônica. Isso aqui é a matéria que faz a ligação, que exerce as forças do universo, são transmitidas por esses objetos aqui. E esse H que está aqui não é o hidrogênio, é o bóson de Higgs. Tá? Pode passando. O retrato da nossa Via Láctea é que com seus 10 bilhões de estrelas. Então, o que nós estamos querendo é como essas 10 bilhões de estrelas se formaram a Via Láctea e como elas vão acabar. Tudo isso a gente consegue compreender. Volta um instantinho só, por gentileza, uma única quando esse objeto aqui começar a decair. Quando esse quark U aqui, quando esse pequeno objeto aqui começar a decair, daqui a 100 milhões de trilhões de anos, o universo vai acabar. É o decaimento, chamado decaimento do quark. Pode passar? Nossa Via Láctea, um buraco negro, a fotografia de um buraco negro sugando matéria de uma estrela vizinha. O buraco negro está aqui. Singularidade. Isso aqui é um bercoio? Singularidade. É uma singularidade, está muito bem formado. Né? Isso aqui é um berçário de estrelas, isso aqui é como se fosse um monte de estrela neném nascendo nessa nuvem. Oi? Esse aqui já é mais do que uma nebulosa. Já é a nebulosa eu vou mostrar agora, pode passar. A nebulosa está aqui. Então isso aqui já é o embrião da estrela. Essas nuvens que estão formando estrelas, pode passar. Isso aqui é uma gigante vermelha, tem até uma fotografia muito boa ali fora que eu vi, que é o destino do Sol. O Sol vai estufar e vai engolir a Terra, mas daqui a 5 bilhões de anos. Pode passando. Buracos negros que se fundiram agora no experimento de 2016 e produziram as ondas gravitacionais. Pode passar. Isso aqui é um fenômeno muito interessante que no interior de certas galáxias existem jatos, emissão de jatos de raios gama, que é uma radiação tipo a luz, mas que violentamente destruidora, ela desintegra qualquer forma de matéria. E esses jatos são produzidos momentaneamente, podem durar de 3 segundos a algumas horas, até no interior das galáxias. E a gente não sabe exatamente como descrever esses objetos. Chama-se isso aqui Gamma Ray Bursts, explosão de raios gama. Pode passar? Então, só para finalizar aqui, ciência é isso, é exploração,
É busca de significados e aplicação. Muitas vezes a gente que dá aula de física, ou de matemática, ou de outras disciplinas mesmo, a primeira coisa que o aluno sempre quer saber, aquela forma pragmática, para que serve isso? Professor, eu estou estudando isso para quê? Ciência não é para que serve, ciência é o que significa. Tudo aquilo, todas as descobertas científicas importantes que foram feitas, elas não serviam para nada no momento da descoberta. Elas significavam alguma coisa, significa, né? E não significa nada. Então, ciência é isso, que a gente tem que buscar na natureza, quer dizer, o homem tem busca o quê? Qual é a busca do homem desde que começou a pensar, botou 2 pés, começou a andar com 2 pés? O homem busca o significado da vida. Por que eu estou aqui? O que é o corpo? O que é tudo isso? Quer dizer, a gente sempre buscou significado. A nossa fome, a nossa sede é de significado, não é de aplicação. Às vezes você é muito mais feliz compreendendo o significado das coisas do que as aplicações dela. Eu acho que o exemplo que a gente tem é São Francisco de Assis. Acho que ele era a pessoa que conhecia mais o significado da vida, era a pessoa mais feliz do mundo, no mínimo de coisa. Por que serve a vida? Não, a vida serve para o amor. A vida tem um significado. Então, eu acho que ciência é isso, é significado. Justifica-se os gastos e os investimentos, né? Ó, vocês aí, para manter esse espaço vivo aí, quase que vendem a camisa do corpo, né? Quase não, né? Vende, literalmente, né? Pois é, por quê? Justifica por quê? Porque vocês acreditam no significado da ciência. Então, o significado da ciência básica, exploratória, aquela ciência que você faz, você diz, olha, não serve para nada, mas eu estou buscando o conhecimento da natureza. Justifica, porque isso depois vai virar ciência, vai virar tecnologia. A tecnologia, ela sempre vem depois da ciência. Não existe nenhuma tecnologia que nasceu antes da ciência. Se você aperfeiçoar, meu professor que tirou o prêmio Nobel dizia uma coisa interessante. Quando a televisão inglesa foi entrevistar ele, né, sobre a teoria dele, que deu o prêmio Nobel dele de 79, perguntaram para ele, mas professor, tudo bem, tirou o prêmio Nobel, mas isso tudo vai levar aqui. Ele falou, olha, presta atenção numa coisa. Se você aperfeiçoar a vela constantemente, você não vai chegar na lâmpada elétrica. Para você chegar na lâmpada elétrica, você tem que abandonar a vela. Não adianta aperfeiçoar. Você tem que criar uma nova forma, quebrar um paradigma e pensar de uma outra forma. Então, a minha teoria, ela é uma quebra de paradigma em relação ao que a gente vê sobre a descrição do eletromagnetismo. Para que isso vai servir? Hoje a gente sabe. A gente tem geladeiras melhores, a gente tem turbinas de aviões melhores, a gente tem até internet por causa disso. Porque ele, com os outros dois, previram algo que os experimentais foram ver, criaram uma máquina no CERN chamada LEP, que é o papai do LHC, é a máquina predecessora do LHC. Desse LEP, sistema de temperaturas baixas, e saiu a internet. A internet não foi invenção da informática. A internet foi invenção nesse laboratório do CERN, onde hoje tem o LHC, porque o volume de dados produzidos nas reações, nos experimentos, era tão grande que você não conseguia transmitir para um outro colega por e-mail. Então você criou um servidor, acumulava os dados no servidor e as pessoas começavam a ter acesso a esse servidor para buscar os dados. É a internet. Então, se hoje a gente faz rede social, muda a política do mundo pela internet, é graças à descoberta do bóson W+, W- e Z0. Quer dizer, quando você teve o significado dessa compreensão, ninguém podia imaginar que ia sair a internet. Quando ele ganhou o prêmio Nobel de 79, ninguém podia imaginar que aquilo ia derivar da internet, porque tecnologia é um derivado da ciência. Você não vai fazer tecnologia, imagina fazer um experimento aqui. Qual é a tecnologia que você imagina que vai ter daqui a 500 anos? Você tem ideia? Se você vai ser teletransportada, ou se você vai nascer... Isso era bom, isso era bom, era, né? A gente está precisando, pelo menos resolve o problema da mobilidade. Né? E um político pensou nisso, né? Poxa, nem a Marina, que é tão cheia de ideias, não pensou no teletransporte, né? Então é isso, gente. Tecnologia, a gente não imagina. O que a gente imagina é ciência. E a tecnologia, ela vem da ciência. Então, muitas vezes a gente se coloca, por que eu vou ajudar o Espaço Ciência Viva? Não estou propaganda, porque eu não sou daqui não, sou convidado. Mas, por que ajudar o Espaço Ciência Viva se tem gente morando na calçada ali na frente? Colocar assim, já mesmo, né? Dando dinheiro para cá, esse povo aqui se divertir, porque aquela família está morando ali na rua. Se chover, não tem onde se esconder, se a criança ficar doente, não tem onde. E aí? Quem botou assim a pessoa na rua foi a ciência viva. Né? Então, se a ciência viva tivesse muito dinheiro, se a ciência viva fosse levada a sério, não tinha ninguém morando na rua. Porque as pessoas tinham educação e conhecimento. As pessoas estão na rua por falta de educação e, por acaso, gera falta de sensibilidade.
Então, a gente no Brasil não tem que ter vergonha de gastar dinheiro com ciência, porque o que a gente está buscando é significado da vida, e significado que vai gerar tecnologia que vai chegar, vai melhorar o mundo. A ciência é como a arte. Por que você lê uma poesia? Para ficar melhor ou pior? Por que a gente adota uma religião? Para ser melhor ou pior? E para que a gente estuda ciência? Para ser melhor ou pior? É melhor. A ciência tem que nos melhorar. Mais conhecimento que você tem, melhor você tem que ser como pessoa. Então a gente tem que pensar que é importante, sim. O problema do Brasil, da fome, da grande desigualdade, não foi a ciência que gerou. Pelo contrário, a ciência é tão miserável quanto as pessoas que a ciência é um favelão. A ciência no Brasil é um favelão. Só que as pessoas são estudadas. Então, se a gente for olhar, a favela não está só na favela. A favela está no mundo do conhecimento também. Qual é o dinheiro que você dá para o Espaço Vivo? Ciência Viva? Qual é o dinheiro que você dá para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Que é levar esse conhecimento ao povo, educar o povo. Então, a gente tem que ter um pouco de percepção, né, de que não é um discurso assim, vamos dizer, impróprio, não, vamos resolver o problema da ciência e deixar o problema da fome. Não, se você resolver o problema da ciência, certamente não vai ter mais desigualdade. A ciência, ela não trabalha com a desigualdade, a ciência é extremamente democrática. Mas se pensasse assim, o museu não teria queimado. Pois é, porque não pensa, justamente isso que eu estou dizendo, a insensibilidade dos nossos governantes é justamente essa, roubar, museu, isso, não percebe que tem significado. Outra coisa que eu queria dizer, muito bacana da física, a física é uma ciência extremamente democrática. O CERN, a segunda cláusula da fundação do CERN é a seguinte: tudo aquilo que aqui for descoberto e for transformado em tecnologia não pode ser vendido, tem que ser patrimônio da humanidade. Se o CERN fosse capitalizar tudo aquilo que ele gerou de tecnologia, como os experimentos que são feitos lá para estudar física, ele seria talvez o maior império do mundo. Tudo lá tem que ser absolutamente colocado em favor da sociedade. Nada do CERN pode ser vendido como tecnologia. Toda a tecnologia, tudo aquilo que é produzido no CERN tem que ser colocado à disposição, socializado 100%. É a segunda cláusula da fundação do CERN. Então, a ciência, ela trabalha pela democracia e pela igualdade. Ela não trabalha para gerar desigualdade. A desigualdade são outros fatores. Estou colocando isso porque num país como o nosso a gente encontra muito discurso simplista, reducionista, dessa palavra. Para que dar bolsa para esses caras? Os caras estão chorando que não tem bolsa da casa, vai dar comida. O problema não é que a bolsa está tirando a comida de ninguém. A comida, as pessoas que não têm saúde, as pessoas que não têm direito à saúde, não têm acesso à educação, é porque existem outros interesses em jogo, e o mesmo interesse que tira a bolsa é o mesmo interesse que faz essas pessoas perpetuarem suas gerações nas favelas. Eu queria só chamar a atenção disso, para a gente não cair nesse discurso populista, de que ciência está tirando dinheiro da sociedade. Não está. Quanto mais dinheiro você der para a ciência, melhor a sociedade fica. Então, acho que isso aqui é importante a gente perceber, a relação entre ciência, capital e trabalho. Quer dizer, Marx pensou na relação entre capital e trabalho. Hoje a gente trouxe a ciência para esse discurso. Qual é a relação entre ciência e capital, capital e trabalho, e ciência e trabalho? Hoje a gente já fala do pós-trabalho. Na Noruega, por exemplo, hoje em dia uma grande discussão na Noruega é o mundo do pós-trabalho. As pessoas daqui a pouco não precisam mais trabalhar. A tecnologia resolve tudo. E como é que fica o mundo do pós-trabalho? Quem é que vai dominar o mundo? Vai ser o conhecimento. Então, países de vanguarda, eles já estão discutindo pós-trabalho. Nós aqui já estamos com 13 milhões de desempregados. Procurando o quê? Procurando vender quentinha. Procurando vender balamentos dentro do ônibus. É isso que a gente está. Essas pessoas que obrigam esses chefes de família a vender balamentos dentro do ônibus são as mesmas pessoas que acabam com ciência viva, que acabam com as bolsas, que dizem que gastar dinheiro com isso é bobagem. Vamos para em frente? Então, a última parada, a última transparência. Então, a ciência, ela busca uma verdade. Então, o pragmatismo diz o seguinte: a verdade de uma proposição se estabelece a partir de seus efeitos. Se uma coisa eu vejo que tem efeito, então eu acredito naquela coisa. Esse é um pensamento pragmático. Não é só assim que se faz ciência. Também é assim. Habermas, eu acho interessante, o Jürgen Habermas era um pensador da escola de Frankfurt, um grande filósofo. Ele dizia o seguinte: uma verdade, ela é estabelecida no consenso geral pelos argumentos. Você cria uma verdade a partir de uma linha consensual de argumentações. Teoria de cordas é isso. A teoria de cordas, ela é uma verdade estabelecida. Nós não temos nenhum efeito ainda. É ciência. E Nietzsche
vai mais à frente. Ele diz, não há fatos, há apenas interpretações. Vamos lidar com fatos. Como eu falei com vocês, Dirac chegou a fatos porque primeiro ele passou pela interpretação. Então, ciência também, você pode fazer uma ciência de interpretações e essas interpretações podem ou não virar fatos. Se virarem fatos, a tua interpretação é boa. Se esses fatos nunca aparecerem, a tua interpretação é ruim. A gente vê, às vezes, atores péssimos. Né? Atores ótimos. O mesmo filme, que é a atuação vergonhosa, que é a atuação magistral. Então, a interpretação leva ao Oscar, ou leva ao anti-Oscar. Né? A mesma coisa em ciência. Interpretação. Dirac interpretou bem. Einstein interpretou bem. Bohr interpretou bem. O que o Bohr fez com o átomo de hidrogênio, em 1913, quando ele criou o modelo atômico, era um trabalho puramente interpretativo da natureza. Ele não tinha nenhuma base sólida para colocar aquelas leis que ele colocou. Ele tinha um mínimo de conhecimento, mas estavam muito longe, muito afastados das leis que ele entendeu que a natureza devesse obedecer. Finalmente, seus contatos, quem quiser conversar, trocar alguma ideia, meu e-mail no CBPF. Esse site aqui é um site chamado Professor Global, onde nós colocamos tudo que a gente faz em ciência lá no CBPF, curso, discussão, seminário, mesa redonda, tem até o Vitor filmado aqui também nas aulas que você assiste. Eu não peguei direito autoral teu. Ali também, aqui também você está sendo filmado. Ih, rapaz, ficou bonito. Então é isso. Então esse aqui é um site. Esse site aqui é o bbnc.com.br. Esse aqui é um projeto social que eu tenho em Petrópolis há 24 anos, onde nós trabalhamos com comunidades carentes, né? Pré-vestibular para negros e carentes. Eu fundei esse em Petrópolis há 24 anos atrás e nós trabalhamos aqui a ciência como elemento de regeneração social. Então nós temos há 24 anos esse trabalho. Daqui já saíram lixeiros que viraram doutores, empregadas domésticas que hoje são professoras universitárias, filósofas. Temos aqui passaram nesses 24 anos por nós mais de 1000 pessoas. Muitas delas hoje já são professores universitários com mestrado, doutorado. E a gente trabalha o valor da ciência como regeneração. Da mesma forma que vocês conhecem o De Rerum Natura, de Lucrécio, né? Aquela obra lindíssima romana, né? Inspirada em Epicuro, que é a cura pelo conhecimento científico. Não é a cura pela ciência, medicina, é a cura pelo saber. O saber te alimenta. O saber é um remédio. Você saber é aquilo que te dá autoestima, te dá luz, te dá crença na vida. A gente trabalha nessa linha epicurista de a ciência como elemento de regeneração. E no CBPF tem um programa muito interessante que um colega meu coordena, chamado Físico por uma Tarde. A escola se inscreve e leva os seus alunos lá para passar uma tarde no CBPF, conhecendo como se trabalha em física por uma tarde. Vai no laboratório, fala com o experimental. Então é um programa interessante para quem é professor aí, que se quiser levar seus alunos um dia lá, é só entrar em contato com o CBPF. Pode escrever para mim, mas eu não sou o coordenador desse programa não, é um colega meu. E ele é muito articulado com esse programa. Agora a gente, essa semana, vai receber uma escola de Minas Gerais, uma escola de Mato Grosso, fora uma escola de Duque de Caxias. Então a gente recebe sempre escolas que estão buscando conhecimento, assim, o que é um centro de pesquisa, como o centro de pesquisa funciona, como trabalha, como a física trabalha. Então estou só deixando esses contatos aqui para quem tiver interesse, tá bom? Então eu agradeço a vocês pela gentileza da atenção, eu agradeço ao Paulo Henrique pelo convite, junto com o Luluano, né? Que a ideia da gente é essa, é compartilhar o nosso trabalho, aproximar ao máximo a ciência da sociedade e mostrar que a ciência está ao alcance de todos. Não precisa ser bom em matemática para ser físico. Eu não era muito bom nisso, eu gostava de história e geografia. E me formei em música, mas acabei sendo físico. Me formei em música, minha formação toda foi para eu ser violinista, me formei, terminei o conservatório junto com a faculdade e acabei sendo físico. Então você não precisa ser prodígio em matemática para fazer física, basta você querer conhecer. Então, eu só queria dizer que a física é uma ciência muito mais próxima da sociedade, porque às vezes a física é Einstein, se associa a física à genialidade. Isso não é verdade. A física é uma ciência de trabalho, é uma ciência que requer experiência, e você vê que, olha, só para fazer uma observação, eu estava falando esse dia com meu filho, né? Ele está fazendo doutorado em sociologia, eu estava falando com ele, pai, não sei o que, mas tem essa tipo imperialismo da ciência. Fala, presta atenção numa coisa, eu já vi garotos de 15 anos terminar o doutorado no IMPA, já vi garotos de 14 anos terminar o doutorado em matemática em Cambridge, mas eu nunca vi nenhum garoto de 18 anos terminar um doutorado em sociologia, nem em história, nem em geografia. Dizem que história e geografia são mais fáceis,
Me dá o nome de um doutor que se doutorou em sociologia com 18. Agora, matemática eu dou um monte. Física também não. Não conheço nenhum doutor. Por quê? São ciências que pedem, porque a matemática é fundamental. Mas exige algo, talvez, para ser sociólogo, que é a reflexão. E talvez, especificamente, não conheço nenhum doutor em educação, 13 anos. O amadurecimento. Então, eu acho que é isso. A ciência, ela está mais próxima de todo mundo. Às vezes é mais difícil ser um sociólogo do que um físico. Eu teria mais dificuldade. Então é isso que eu queria deixar com vocês. A física está muito mais próxima de nós do que nós podemos imaginar.